Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 21º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que desta vez não acontece do aprazível bairro da Glória e tampouco da não menos aprazível cidade de São Paulo, mas aqui diretamente da OAB Rio de Janeiro, onde estamos por ocasião do evento o Apogeu do Estado Penal. É um evento que está sendo organizado pela Comissão de Segurança Pública, na companhia também da AJD, dos policiais antifascistas e do movimento Transforma MP. Estamos aqui reunidos hoje desde 2 horas da tarde, mais ou menos, trocando ideias, enfim, discutindo aí os rumos da democracia brasileira e de que forma a articulação entre essas entidades pode ajudar na, digamos, reconstrução do Estado Democrático de Direito. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e diretor do Instituto Carioca de Criminologia. O episódio de hoje é uma entrevista com uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer na trincheira de luta, embora a sua fama viesse de longe, viesse muito antes desse episódio. Estamos aqui na frente da Kenarik Boujikian, a quem eu conheci ali um pouco pessoalmente, né, um pouco naquela ocasião em que, enfim, ainda estamos com a liberdade de expressão ameaçada no Brasil, mas foi num evento, né, para celebrar a liberdade de expressão e um pouco para criar ali uma trincheira de defesa da liberdade de imprensa, em que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e consegui aí agendar esse encontro hoje, colhendo um pouco o ensejo de que ela é palestrante do evento que está acontecendo aqui na OAB, o Apogeu do Estado Penal. Bom, alguns informes aqui pequenos antes da gente começar o programa propriamente dito. Queria lembrar a todos vocês, conforme anunciado no programa anterior, a gente vai ter aqui na OAB, em convênio com a UERJ, um curso de pós-graduação lato sensu, de especialização em advocacia criminal, né? Como eu falei, um convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse curso começa no dia 1º de outubro, e no dia 1º de outubro nós teremos uma aula magna com o professor Nilo Batista. Essa aula magna será aberta a todo mundo que quiser comparecer aqui para, enfim, curtir aí um pedacinho do curso, ainda que não esteja regularmente matriculado. A gente vai abrir para todo mundo que tiver interesse nessa aula magna, vai ser muito legal. Esperamos todos vocês. Queria aqui fazer também 3 pequenos registros importantes. Agradecer o Diego Gradin, que é meu ouvinte de longa data aqui do podcast e que está aqui no evento. Enfim, fomos apresentados recentemente. Ele é de Belo Horizonte. Igor Gualberto, que eu também vi aqui. E também queria registrar a participação muito especial de um ouvinte, o Alexandre Vieralves, que me mandou uma mensagem muito carinhosa e com um questionamento muito interessante sobre Estado Penal, limites e possibilidades. É uma mensagem que eu ainda vou explorar aqui num dos nossos episódios. Só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, estamos também na plataforma do iOS, estamos no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. O nosso e-mail é seguranca2direitos@gmail.com. Mensagens, críticas e sugestões são muito bem-vindas e este podcast adora receber feedback da sua audiência qualificada. Bom, eu não vou gastar mais nenhum minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 21º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista com a admirável Kenarik. Voltando. Então, Kenarik, queria, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença no nosso programa de hoje, dizer que para nós é uma satisfação muito grande ter você aqui. Você que é uma referência não apenas do ponto de vista acadêmico, mas sobretudo do ponto de vista da trincheira, alguém que está sempre ocupando os espaços de luta, independentemente do momento particular da sua vida, né? Você vai contar um pouquinho pra gente aqui hoje da sua trajetória, mas isso é algo que particularmente me chama muita atenção em você. Queria agradecer muito, dizer da nossa satisfação e passar logo a palavra para você se apresentar aí para a nossa audiência. Oi, Rafael. Eu que te agradeço imensamente pela possibilidade de estar aqui falando com você e de todo mundo que está aqui ouvindo Segurança dos Direitos. Eu sou a Kenarik Boujikian, fui juíza
de 1989 até esse ano, 2019. 8 de março foi o dia da minha aposentadoria. Ao mesmo tempo, eu fui, nesse período, uma militante de direitos humanos. É algo que eu nunca abri mão, de exercer a cidadania e que não se deve mesmo abrir mão. Participei da Associação Juízes para a Democracia desde a fundação, fui presidenta da entidade e agora sou associada, continuo como associada. Participei de várias frentes de militância, a questão de encarceramento, a questão da independência judicial, a questão indígena e tantas lutas necessárias para a gente construir o Estado democrático de direito tal qual está na Constituição Federal. Legal. Então, Carérica, eu queria começar esse bate-papo de hoje um pouco aí tentando conhecer justamente a sua trajetória pessoal dentro do sistema de justiça, né? Como você falou aqui muito rapidamente, você é juíza de carreira, né? Uhum. Esteve também como desembargadora, mas antes disso também teve uma carreira. Sim. Eu queria que você contasse um pouco. Eu fui, antes de ser juíza, eu entrei na magistratura por concurso, eu tomei posse 2 de janeiro de 89. Antes eu fui procuradora do Estado, atuei na área de assistência judiciária. Na época não tinha defensoria pública, né? A verdade é que eu fui aprovada no ano seguinte, tomei posse na magistratura no ano seguinte. No ano anterior nem havia defensoria prevista na Constituição. São Paulo demorou muito, inclusive, para implementar a defensoria pública. Ela ainda é jovem, eu diria. Mas combativa, né? Muito combativa, admirável, tenho o maior carinho e atualmente, inclusive, faço parte do Conselho da Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo. Então, na época, não existia quem fazia as vezes, vamos dizer assim, era a Procuradoria do Estado de São Paulo. Fui procuradora, antes advoguei. Fui advogada da FUNAP, que é uma fundação que presta assistência judiciária ao preso. Enfim, na área jurídica foi mais ou menos por aí. Antes disso, trabalhei com criança e outras coisas mais. Legal. Agora, Canari, você tem uma trajetória pessoal muito ligada à temática dos direitos humanos, né? Quer dizer, desde a época em que você era advogada, né? Até, enfim, passando pelos teus longos anos como magistrada, como desembargadora, e hoje também, quer dizer, sempre ali desenvolvendo atividades ligadas à defesa dos direitos humanos. Eu tenho uma curiosidade muito particular, que eu acho que é também um pouco a da nossa audiência. A sua família fez um movimento de vinda para o Brasil, um pouco num contexto de conflagração. Tem esse nome, né? Porque é um nome armênio, né? É um nome estranho, que para quem ouve a primeira vez, fica sempre me perguntando qual é a origem. Então, eu sou armênia. Eu nasci numa aldeia de armênios que fica na Síria, que se chama Kessap, e vim para o Brasil pequena, vim para o Brasil com 3 anos, com os meus pais e com os meus 3 irmãos. Aqui, já em São Paulo, nós já tínhamos familiares por parte do meu pai, e, na verdade, a história da minha ancestralidade tem a ver com violação de direitos humanos, porque eu sou neta do genocídio. A minha avó ficou órfã na época do genocídio armênio, que aconteceu em 1915. Então, assim, eu carrego comigo um pouco da luta pelos direitos humanos, dessa tragédia, da barbárie, vamos dizer assim, que aconteceu com o povo armênio, que é o meu povo ancestral. E é um genocídio pouco falado, né? Pouco falado, infelizmente é pouco falado. Hitler disse, na época, quando lhe perguntaram, mas o que vão dizer, qual vai ser o julgamento do que nós estamos fazendo, eles falaram, quem se lembra dos armênios? Então, infelizmente, a história precisa ser contada e a gente não pode passar por isso e por cima disso e de todas essas histórias de violações justamente para que não se repita. Isso, por exemplo, em relação ao Brasil, nós tivemos um fato recente, relativamente recente da nossa história, que é o período da ditadura civil-militar e que até hoje a história não fez sua prestação de contas, né? O país ainda não fez a sua prestação de contas. Canarica, eu queria falar um pouco agora com você sobre o papel dos juízes no encarceramento, né? Quer dizer, você tem uma experiência pessoal na magistratura criminal, né? Tanto no primeiro grau quanto no tribunal, no segundo, correto? Também. Então, assim, você esteve nesse front por algum tempo, né? Enfim, lidou de perto com isso. A gente aqui conversou, alguns episódios atrás, com o Marcelo Semer. E ele, tratando um pouco da pesquisa dele, né, do Sentenciando o Tráfico,
ele contou para a gente de que forma que a decisão, quer dizer, é um dado político, né? O papel dos juízes ele é um dado político de extrema e absoluta importância nesse processo de hiperencarceramento que o Brasil vive hoje, porque não é que a nossa legislação seja fantástica, mas existe espaço para uma política de encarceramento menos, digamos assim, cruel, né, do que está sendo implementada. E sem dúvida nenhuma, os juízes eles cumprem um papel muito relevante, eles cumprem um papel muito importante, seja para o bem, seja para o mal, seja para a contenção do estado de polícia, e aí são juízes garantistas, né, digamos assim, seja para promoção, enfim, seja para conter o estado de polícia, seja para expandir o estado de polícia. Né? O juiz está sempre ali ou em uma ponta ou em outra ponta. Como que você vê isso? Então, eu fui juíza quase em toda a minha carreira, que na magistratura foi de 30 anos, quase toda ela na área criminal. A minha ação jurisdicional foi na área penal. Antes também na Procuradoria do Estado, também foi na área penal que eu trabalhei na assistência judiciária em vara criminal. E a FUNAP era para também no atendimento dos presos. Né? Então, quase toda a minha vida eu me dediquei a essa área. Em relação aos juízes, como o Marcelo disse, em cima da tese dele, né, da pesquisa dele, que agora vai ser lançado que foi lançado em formato de livro, a verdade é que um papel muito importante está na mão dos juízes. Infelizmente, os juízes, em sua grande maioria, penso eu, não entendem ainda o seu papel como garante do Estado Democrático de Direito. E, nesse sentido, não exerce o que a gente fala, o garantismo. Pelo contrário, é como se ele fomentasse o Estado penal. E aí isso fica claro, seja através dos números do superencarceramento que nós temos hoje. Veja, de 1994 até 1995 a 2014, a população cresceu cerca de 22%. O crescimento da população carcerária foi cerca de 420%. Mulheres, quase 600% na última década e meia. Quer dizer, se tem tanta gente sendo detida, é porque alguém determinou. E esse alguém só pode ser o juiz de direito. E aí, se a gente for olhar qual o perfil do juiz brasileiro, a gente entende por que tem esses dados que são tão assustadores, no meu modo de ver. Veja, a AMB, que é uma associação de juízes, que engloba juízes do Brasil inteiro, de todas as justiças, ela fez uma pesquisa em 2015 e por essa pesquisa, nós podemos identificar um pouco o perfil do juiz brasileiro. Veja, em 2015, o resultado da pesquisa indicou que os juízes, em sua grande maioria, e aí a pesquisa pediu uma resposta, você é totalmente favorável à frase, parcialmente favorável, indiferente, contrário ou totalmente contrário. A soma do totalmente favorável e do parcialmente favorável em várias questões são bem preocupantes. Então, por exemplo, 48% dos juízes acha que deve acontecer a maioridade penal deve ser reduzida. Os juízes entendem que cerca de 70% que a pena para delito de tráfico deve ter um aumento. Também afirmam um aumento do limite máximo do cumprimento da pena. Isso é na ordem de 80%. Ou seja, já são 30 anos, quer dizer, aumentar mais ainda. Aumentar o tempo de cumprimento de pena para obter livramento condicional. Aumentar o tempo de pena para cumprimento de progressão de regime. E assim vai. É uma sequência de respostas em índices altíssimos, como também em relação aos adolescentes. Aumentar o tempo de internação para os adolescentes, a ordem é de 85%. Aumentar as hipóteses de internação, 80%. Se um juiz tem essa mentalidade de que aumento de pena resolve alguma coisa no Brasil, se ele entende que penas cumpridas de forma mais rigorosa resolucionam algum problema no Brasil, é claro que nós vamos ter essa situação caótica que o Brasil está vivendo.
Então, eu acho que essa pesquisa mostra essa responsabilidade dos juízes em relação ao superencarceramento, né? Eu tenho um pouco a impressão, cara, que o juiz brasileiro, regra geral, ele se comporta como uma espécie de agente de segurança pública, né? Pois é, ele não sabe qual é o seu papel, não é, Exato. Rafael? Ele acha que ele é um policial, digamos, mais importante, né? Um policial togado, né? Sim, o policial togado, essa imagem é bem correta, como se esse fosse o papel, né? O papel do juiz não tem nenhuma relação direta em garantir ou criar políticas de segurança. Isso não é papel do juiz. O papel do juiz é muito diferente. Esse papel que ele pensa ter não lhe compete em absoluto, compete ao poder executivo, né? Basicamente, a concreção se dá pelo poder executivo e pelo legislativo na elaboração de normas também a gente pode colocar, mas nunca ao juiz, né? Sim, nesse sentido que eu acho que a arte que o Latuf criou para esse evento de hoje, ela é muito feliz, né? Porque ela mostra um equipamento de segurança que está matando muita gente no Rio de Janeiro hoje, que é a aeronave, e de um lado o fuzil, né, que é o símbolo da atividade policial militar por excelência, mas do outro lado o martelo, né, do juiz que, digamos, virou uma espécie de partícipe, né, virou uma espécie de integrante desse consórcio matador. Né, ao invés dele estar na ponta da proteção dos direitos, da garantia dos direitos, da redução do estado de polícia, ele está na ponta da promoção desse estado de polícia. Concordo, a charge do Latuf é perfeita, ele é ótimo, né? E mostra, assim, com as cores e esse desenho tão forte, né? Um juiz, um policial matando de lá de cima, é uma coisa que impacta e é o que está acontecendo, né? Mas isso tudo tem a ver com a função do juiz. Não diz respeito só ao caso do Rio de Janeiro, do governador do Rio de Janeiro ter sido juiz. Tem a ver com a postura que os juízes tomam de não entender seu papel dentro do sistema de direito, dentro da democracia. Sem dúvida. Agora, Canérico, você preenche, digamos assim, no judiciário, ou preencheu duas minorias importantes, né? Uma dos magistrados progressistas, né? Dos magistrados que observam a letra da lei e, independentemente de coloração partidária ou ideológica, né? Que vocês sequer podem ter, aplica a lei na sua literalidade. Isso já seria um grande avanço para essa quadra histórica que o Brasil vive hoje. Mas além dessa, digamos assim, dessa minoria, você também preencheu outra minoria que é a de mulheres no judiciário. É verdade. Né? Então, assim, tá ali em duas minorias. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse viés, assim, absoluto, visível, né? Escandaloso como o judiciário brasileiro é um judiciário machista em todos os seus aspectos, né? Não apenas no que diz respeito mesmo ao preenchimento de vagas por mulheres, que tem melhorado substancialmente nos últimos anos, né? Por obra e graça um pouco de pessoas como você, que ocuparam essa trincheira contra o machismo e desde muito vem brigando para garantir às mulheres igualdade de acesso, né, a essas vagas, né? Uhum. Não apenas por isso, mas também o judiciário é fascista pela forma como ele se comporta, né? Tem uma coisa ali de falocêntrica, né? Uma coisa machista no pior sentido que essa palavra pode ter. Rafael. Queria que você falasse um pouco com a gente sobre isso. Concordo com você em número, gênero e grau. Olha, nós vivemos numa sociedade patriarcal e o reflexo disso se dá em todas as instâncias, em todos os espaços, inclusive no poder judiciário. E aí os números retratam bem, né? Você vê, São Paulo, por exemplo, só teve uma mulher em 1981, isso depois de uma briga das advogadas junto à OAB, que fizeram uma reivindicação, porque não era possível que não tivesse uma mulher que tivesse competência para passar naquele concurso. E dali que começam a ingressar mulheres no Tribunal de Justiça de São Paulo. 3 no primeiro concurso, depois 2, depois 1, depois 5. Bom, e aí foi. Nesse nós temos atualmente cerca de 35% de mulheres no Brasil que são juízes, mas isso foi uma luta intensa. A Associação Juízes para a Democracia, em relação a São Paulo, teve um determinado papel, sim, porque nós lutamos e conseguimos que os concursos não fossem mais identificados. Porque até um determinado período, os concursos eram identificados. As primeiras fases, né? As 2 primeiras fases que eram escritas, né? As 2 primeiras fases são escritas. Agora mudou um pouco o sistema, porque tem o CNJ e regulamenta a matéria. Isso que eu estou dizendo vai da luta, né? Que é um tempo que já vai um pouco mais atrás. Que bom. Mas
a luta foi essa, para que as mulheres que as provas não fossem identificadas de forma a você evitar nepotismo. Era uma maneira de evitar, porque você não tinha identificação, não sabe se era filho desse ou daquele indivíduo, não sabia se era homem ou se era mulher, não ia olhar a fotografia para saber se era branco, se era negro, enfim. Então, eu acho que as coisas na vida são assim, são lutas. E eu, realmente, no tema do feminismo, é alguma coisa que sempre me importou, sempre me tocou e sempre se foi presente. Agora, muitas coisas do machismo, do preconceito, elas são muito sutis, então elas não aparecem em números. Os números, esses que eu te digo, cresceu, aumentou, nós tivemos a primeira mulher no STJ em 1999 só, 2000 a primeira mulher no STF, nós temos poucas ocupando cargos no CNJ, enfim, há um crescer, mas isso eu consigo mostrar com números. O que é mais delicado e é difícil é a sutileza dos preconceitos, do plano das relações e do subjetivo. Isso é mais difícil. Em certa medida, ser uma mulher na área penal, dentro de um tribunal conservador, como o Tribunal de Justiça é considerado conservador, foi divertido, eu diria. Olha, então, eu tenho muitas alegrias de ter feito parte dessa história, de ter lutado. Veja, eu saí do Tribunal de Justiça de São Paulo, da seção criminal, que tinha 90 homens, no total 90 desembargadores, dos quais só 5, eu era a 5ª mulher. Então 5 em 9 é muito pouco, né? É muito pouco. Muito pouco. E, cara, que você vê esse machismo refletido no conteúdo das decisões ou não necessariamente? Porque essa é uma questão que eu sempre me coloquei. É Sim, evidente que a política de gênero, ela é importante, ela é fundamental. O fato de ser mulher torna uma coisa um pouco diferente. Não no sentido que algumas pessoas pretendem dar. Nesse aspecto, eu não vejo diferença. Eu acho que é diferente em que medida? Na exata medida que a gente consegue tornar mais concreto os direitos fundamentais. Ter um ambiente igualitário vai construir a diferença dos direitos fundamentais. E aí você coloca a questão da mulher. Mas isso é uma construção. Não é ainda uma questão resolvida. Isso em todos os ambientes. Você veja, a OAB, a nacional, nunca foi dirigida por uma mulher. As outras estaduais eu desconheço. A de São Paulo nunca foi dirigida por uma mulher. A ASP, que é uma associação de advogados de São Paulo, que é uma instituição grande, nunca foi dirigida por uma mulher. A Associação do Ministério Público de São Paulo nunca foi dirigida por uma mulher. A APAMAJOS, que é uma associação de juízes paulistas, nunca foi dirigida por uma mulher. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Os espaços ainda estão interditados. A OAB de São Paulo está fazendo um trabalho muito importante no tocante à participação das mulheres. Neste último ano, né, nós temos as comissões dirigidas por mulheres em quase 50% das comissões, o que é uma coisa inédita. Você imagina que na Comissão de Direito Penal, Processo Penal, nunca teve uma mulher. Na Comissão de Direitos Humanos, nunca teve uma mulher. Hoje nós temos mulheres que estão coordenando essas comissões. E existe essa preocupação. Isso significa que a gente está construindo a sociedade que a gente vive. Uma curiosidade, você é advogada? Ainda não. Ainda não, tá. Não. Mas virá para o nosso lado em algum momento? Não sei se advogar em contencioso não, mas eu estou esperando passar mais um tempinho. Eu quero mesmo atuar em direitos humanos. Como eu vou fazer ainda, eu não sei. Até foi uma coisa que me cobrava muito antes de me aposentar, mas eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Então... E aí eu cheguei à conclusão que eu não tinha obrigatoriedade de saber o que eu ia fazer, eu podia ter tempo, eu sabia só que eu queria atuar em direitos humanos, é isso que eu pretendo continuar fazendo. Mas assumi uma incumbência na OAB de São Paulo, aceitei ser consultora da Comissão de Direitos Humanos, foi o meu primeiro compromisso advocatício, vamos dizer, o primeiro compromisso pós-aposentadoria foi esse, e não é obrigatório que seja advogado, né? Sim, então... sim.
Então, a advocacia, quem sabe, mas é difícil ser advogado, né? Advogar não deve ser nada fácil, não. Não é fácil, não. Agora, galera, o judiciário brasileiro, e eu acho que o paulista não foge dessa regra, ele, para além dessa faceta, digamos assim, machista, ele também é racista, ele também é elitista, ele é, de uma certa forma, uma máquina de reprodução de desigualdades, né? Sim. Você viu isso acontecendo na sua experiência? Com certeza, com certeza. Seja nos processos, e seja no aspecto da própria composição, né, do judiciário. Nós temos um número baixíssimo de juízes negros. Para você ter uma ideia, São Paulo, no último concurso, estabeleceu as cotas. Foi a primeira vez no estado de São Paulo e foram aprovados, salvo engano, foram 13 juízes. Eu fui na posse e eu nunca vi em toda a minha carreira de 30 anos um espaço que tivessem tantos juízes negros juntos. Nunca. Eu nunca tinha visto nem em evento associativo, nem em solenidade do tribunal. Eu nunca vi. Então, eu fiquei impactada ao ver e tomar consciência também, e incorporar essa ideia de, olha, não tem juízes. E alguns discutiam antes dessa posse, que em conversa eu falava assim, agora vai ter juízes negros, sim, na magistratura. Alguns falavam, não, mas você falando desse jeito parece que a gente é preconceito. Eu falei, uai, quantos juízes negros nós temos aqui no nosso prédio? Então, é alguma coisa que faz parte, e Darcy Ribeiro fala muito bem disso, que a gente carrega na história brasileira, séculos do que foi feito com os povos que vieram para serem escravizados. E o resultado ainda a gente está vivendo. Por isso que eu admiro bastante e acho que sempre são referências às lutas dos povos indígenas e das pessoas negras que vieram ser escravizadas aqui. Então é presente sim, Rafael, em todos os aspectos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da AJD, né? Eu acho que você tem a tua trajetória, ela é de certa forma ligada, né? Muito ligada, né? A AJD, e eu tive o privilégio de ouvir aqui no início do evento hoje um pouco a sua explicação, o teu relato acerca da origem da entidade, do seu ingresso na entidade. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com os ouvintes, porque eu acho que nesses tempos ter uma associação de juízes, né, voltada para a defesa da democracia é ao mesmo tempo curioso e encorajador, né? É alguma coisa que, né, ver juízes comprometidos com o Estado democrático é uma coisa que sinaliza que a democracia está falhando, sem dúvida nenhuma, mas também sinaliza que existe espaço de resistência, né? Abraços para a luta, né? Olha, a associação surge pouco depois da Constituição de 88. E a ideia foi inspirada na experiência de países da Europa que tinham associações que tinham o seu perfil ligado ao seu perfil ideológico, vamos dizer aqui. No Brasil, a gente costumava ter só uma associação de juízes por estado ou uma nacional, conforme o ramo da justiça. E nós tínhamos falta realmente de uma associação que falasse desse espaço que a gente considerava importante, que é o espaço da democracia. Nós temos a Constituição de 88, nós queremos que ela seja realidade. Isso era o nosso diálogo entre um grupo de juízes que resolveu fundar a Associação de Juízes para a Democracia, e nós achamos que nós tínhamos que assumir esse papel, fazer esse processo de uma entidade de juízes que possa dar alguma contribuição para a nossa nova democracia, que vem depois desse período da ditadura civil-militar, de 64 a 85, aí vem o marco da Constituição de 88, e nós nos fundamos em maio de 91, 13 de maio, foi uma data foi uma data simbólica. Hoje talvez nós não faríamos nesse dia, porque o simbolismo do 13 de maio tinha a ver com a questão dos escravos, né? Hoje a gente escolheria outra data, né? Sim. Hoje tem essa data está revisitada. Está revisitada. Né? Claro. Mas naquela época ela tinha aquele sentido, né? Então nos fundamos nesse período e a nossa ideia era sempre essa: contribuição para a democracia dentro do Poder Judiciário e no Brasil. Por isso que a gente se envolveu em tantas lutas, e eu também acabei me envolvendo em várias delas,
em razão da Associação Juízes para a Democracia, que em toda essa trajetória, em diversos ramos, em diversos aspectos, tenta dar essa contribuição. Então, eu queria, entrando um pouco mais nesse tema, a JD recentemente declarou o ex-presidente Lula preso político, né? E eu queria saber de você o seguinte, Canary, como é que é possível compatibilizar essa exigência, né, normativa de que juízes não tenham preferências ou não, enfim, estejam vinculados a partidos políticos, há essa declaração de que o ex-presidente Lula é um preso político. Você vê nisso algum tipo de contradição ou você acha que essas duas coisas são absolutamente compatíveis entre si? O juiz tem a proibição de exercer atividade político-partidária. Isso eu particularmente, eu sempre respeitei e entrei na magistratura ciente das limitações. E a associação, por certo, também não se envolve, porque é uma opção nossa, está no nosso estatuto, a não ter opções partidárias. Nós não somos nem corporativistas e não temos nenhuma vinculação a qualquer partido, a associação. E acho que é razoável a gente pensar nessa limitação, acho bastante razoável. E nesse caso, essa escolha não tem nenhuma vinculação, porque não diz respeito à situação de qualquer partido. Isso não está sendo cogitado, seja qual partido for. O que importa é a situação fática que a gente encontra, vê, e agora com muito mais clareza, depois das revelações do Intercept, do que aconteceu efetivamente com a democracia. A nossa preocupação da JD sempre será a democracia, independe de pessoas, de partidos ou do que for. E o que aconteceu foi muito grave, né? O que está acontecendo ainda é muito grave. Um mecanismo utilizado em benefício de pessoas e até de partidos, e é o próprio judiciário que fez isso, né, em última análise. Não foi só o judiciário, mas o judiciário, o Ministério Público Federal, através dos seus procuradores, enfim. E a gente tem que lutar pela democracia, disso a gente não pode abrir mão. Qual a sua opinião, Canary, sobre a execução provisória da pena? Quer dizer, eu confesso que, você, quando se aposentou, o Supremo já prevalecia esse entendimento que admitia a execução provisória, correto? Já tinha uma decisão, né? E foi uma tragédia, porque as consequências dessa decisão para o sistema carcerário já estão acontecendo. Sem dúvida. Na Câmara, até então, não se expedia mandado de prisão se o réu estava solto. E o que aconteceu agora, após aquele julgamento do STF, toda sessão, mandado de prisão expedido, sem o trânsito em julgado. Foi um desastre o que o Supremo fez em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. A grande massa carcerária só tem aumentado após essa decisão, e não é só porque aumenta, porque se tivesse, vamos dizer, um fundamento constitucional, vamos dizer, faria parte do jogo, mas não tem, e nós todos sabemos que não tem. O que foi feito naquele julgamento realmente a mim constrange. Eu ficava vencida, porque eu entendo que não era cabível. E em alguns casos, a Câmara que eu estava fazendo parte, pouco antes de me aposentar, acompanhavam, especialmente quando não havia recurso do Ministério Público, o juiz não fez constar nesse aspecto, né, da questão da prisão e do trânsito em julgado. Então, em alguns casos, a Câmara acabou me acompanhando nesse aspecto, né? Mas a verdade é que foi um desastre isso para o país. Eu acho que o mais tão grave quanto essa massa que está sendo encarcerada são as consequências que vieram para o país em razão da interdição do presidente Lula. E a interdição não só com a sua prisão, e as consequências posteriores. Por exemplo, ele não dá entrevista. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo dos absurdos, no meu ponto de vista, né? Passou um ano para depois o Supremo autorizar o presidente
dar entrevistas. Eu já tinha... Já depois do processo eleitoral. Né? Foi depois do processo eleitoral. O preso não tem as limitações que não sejam aquelas que estão estabelecidas na lei. Taxativamente. São aquelas taxativas. Não dá para ficar criando e inventando limitações. Essa foi uma. E essa limitação atinge o preso diretamente, de não poder se expressar, dizer o que pensa, atinge a população, porque acaba não tendo o direito de receber as informações, e acaba também por impactar a imprensa, né? O exercício da imprensa. Acho que são essas... É isso, eu li, eu mirei no que vi, acertei no que não vi. Eu li alguma entrevista que você deu em algum lugar, e agora a memória vai me falhar, mas se me corrija se eu estiver errado, que você justamente estabeleceu essa ligação entre a mudança desse paradigma jurisprudencial, que era um paradigma de certa forma consagrado, ninguém cogitava de execução da pena em razão de decisão colegiada, né? Por muito tempo isso não foi cogitado. Em algum momento ali da nossa história política particular, esse entendimento supremo mudou. Né? É lamentável, porque nós tínhamos uma posição consolidada desde 2009. A leitura que se fazia da posição dos ministros do STF é que provavelmente se manteria a leitura que a gente aprende no beabá da faculdade, que trânsito em julgado é depois que acaba recurso. Em português simples é isso. E agora começam a inventar moda. Trânsito em julgado é outra coisa. Trânsito em julgado basta para prisão, julgamento em segundo grau. Quer dizer, é lamentável que isso tenha acontecido, é lamentável que o Supremo tenha cumprido esse papel naquele momento, e espero sinceramente que o Supremo retome as questões constitucionais e coloque as coisas nos trilhos como deve ser. Evidentemente, não tem como fingir que nós vimos que o Supremo Tribunal Federal não colocou em pauta o tema geral, que era a ação das ADCs. Tinham duas ações tramitando no Supremo prontas, se não tivessem prontas, você diria, ainda não está pronta, não, prontas. O ministro relator já tinha pedido pauta, o ministro Marco Aurélio, e simplesmente a presidente resolve não colocar em pauta. Porque ela não quer colocar em pauta. Quer dizer, é o fim dos tempos encontrar isso. E aí, por isso que eu digo, o Supremo está disfuncional, precisa fazer alguma coisa. Ou eles mesmo têm que se fazer alguma coisa. E, em razão de ter dito que o Supremo está disfuncional, estou com um procedimento. Calma, isso vai ser é que eu falei isso, eu lembrei do meu procedimento. Isso vai ser daqui a pouquinho. Então, eu queria aproveitar a tua presença aqui e te pedir a opinião sobre, digamos, um evento relativamente recente aqui da nossa República e que tem despertado divergências entre pessoas do nosso campo. Né? Aproveitar que a gente está falando do Supremo, aproveitar que a gente está falando um pouco desse processo de politização da justiça, que alguns preferem falar de judicialização da política, mas no fim das contas a gente chega no mesmo lugar de desorganização, né? E eu queria aproveitar você aqui para saber o que você acha dessa lei de abuso de autoridade, que foi, e aí eu estou me referindo ao projeto, né, que foi encaminhado para o presidente da República e que sofreu aí vetos que praticamente a desnaturam, né? Foi um veto, fala-se em veto parcial, mas rigorosamente foi um veto total, né? Poucos dispositivos ali resistiram à caneta compactor, que não usa mais a BIC, do presidente. O que você acha disso? Eu creio... Bom, primeiro é bom firmar a minha posição, que é, regra geral, eu não sou a favor de criar mais tipos penais como se fossem a solução para todos os problemas do mundo. Essa é a regra geral de posição. Isso não quer dizer que eu não acho que deva ser criados novos tipos ou adequados, etc, etc. Em relação a essa lei, é claro e era evidente que é necessário uma nova norma que readequasse os conceitos que já existem sobre o que é um abuso de autoridade. Nós já temos a lei, na verdade, de abuso de autoridade. Só que essa lei já não se mostra mais adequada. Ela já se mostra desatualizada do nosso tempo, das nossas penas e etc. e tal. Então,
Eu, a princípio, sim, acho que era necessário fazer essa readequação. Tenho preocupação com tipos abertos, e acho que tem algumas normas que foram aprovadas que incidem nesse espaço de tipo aberto que no campo penal não é o correto e não acho aceitável. Mas a readequação é necessária. Agora, uma coisa que é importante salientar é a questão da atuação judicial num limite que é o da Constituição. Então, ainda que sejam do campo político, não há nenhum problema que venha para o judiciário. O problema é o juiz, aí sim, como um ativista judicial, no exercício da jurisdição, usar as suas percepções, suas razões, os seus desejos sociais para aplicar no processo. Esse que é o grande problema que eu vejo no judiciário. O juiz, ao contrário de se ater à Constituição e às leis e às normas, se atém às suas convicções pessoais. E isso é realmente preocupante. Você falava sobre a questão dos tipos penais abertos, né? No episódio passado aqui do podcast, eu conversava com dois colegas, dois amigos, o Diogo e o Daniel, e um dos temas do episódio foi justamente a lei de abuso de autoridade. E a gente, é muito engraçado, né? Você lendo as razões do veto do presidente da República, parecia que estava diante de um grupo político realmente comprometido com o Estado Democrático de Direito, com o direito penal mínimo, com o devido processo legal e com tudo aquilo que a gente defende, porque eles usaram e abusaram do recurso a Constituição veda tipos penais abertos, isso aqui fere o princípio da legalidade, isso aqui afeta a segurança jurídica, assim, coisas que esse grupo político que está no poder nesse momento tem essa preocupação. Menor preocupação, usando e abusando, às vezes equivocadamente, quer dizer, não raro, equivocadamente, a pretexto de fazer a defesa do veto, porque é a posição mais politicamente mais confortável, né, para o presidente nesse momento, é vetar essa lei. Por conta da correlação de forças dentro do governo dele, né? Não sei o que virá, não sei se a Câmara vai derrubar ou não, vamos ter que aguardar ainda um pouquinho, né? Ainda está no prazo, ainda está no prazo. Exato. Knarik, já caminhando agora para o final do nosso programa, eu queria tratar de dois episódios que dizem respeito muito diretamente a você, né? Quer dizer, acho que só dizem respeito à democracia e a você também. Que foram episódios que ensejaram, salvo engano meu, os dois episódios ensejaram procedimentos no CNJ. Eu estou me referindo àquele primeiro em que você soltou presos, enfim, usando ali a sua prerrogativa de desembargadora, e acho que relatora daqueles casos, né, proferiu decisões liminares, né, monocráticas de liberdade, e eu estou me referindo também àquele episódio em que você, de certa forma, disse o óbvio, né, que o presidente do Supremo Tribunal Federal não podia se referir ao golpe militar de 64 como evento cívico, né, eu já nem me lembro mais a expressão que foi utilizada. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esses dois episódios e em que pé eles estão nesse momento. Tá. O primeiro processo administrativo foi no Tribunal de Justiça. Começou lá. O primeiro você diz o primeiro que é o dos alvarás, que é da expedição de alvarás de soltura clausulados, quando eu constatei de ofício que a pena que tinha sido fixada já tinha sido cumprida. Então, já eram presos em execução, não eram presos provisórios. Não eram presos provisórios. E que mesmo assim já tinham... já tinham cumprido a pena fixada em primeira instância. E eu recebi esses processos e comecei a ver. E logo que eu vi o primeiro, eu assustei, porque você não tem esse controle, não é o adequado, mas a verdade é que a gente não tem um controle absoluto. O CNJ tem implementado alguns sistemas para que se tenha maior controle sobre isso. Mas a verdade, eu pegava o processo, recebe um monte, você não sabe se está com pena vencida ou não. Você vai ver quando você vai pegar aquele processo em mãos. E eu assustei a primeira vez, porque a hora que veio para mim, eu falei, meu Deus, a pena já está cumprida. Vamos expedir logo, fiquei desesperada na hora, me deu um desespero, falei, não, expedir, avisa lá o cartório que está expedindo, não sei mais o que. Responsabilidade funcional, né? Sim, eu entendo, né? E aí a gente trabalha na segunda instância, né? Eu era desembargadora, né? Com a equipe.
E eu já chamei o pessoal e falei, olha, primeira coisa que nós vamos pegar, pegou um processo, a primeira coisa que a gente vê, pena, tal. E aí foi isso. Um desembargador representou, porque Mas eu teria... Você soltou quantos, você se lembra? Então, a representação veio como se eu tivesse soltado 11, em 11 casos, de forma monocrática. E eu era relatora dos processos, e eu entendo que era a minha competência, e é mesmo, que na segunda instância deve ser exceção, a decisão monocrática, urgente, né? Mas são casos de urgência, e aí o relator tem poder para isso, tem competência para isso. E foi isso que eu fiz. Quando eu recebi a representação, eu vi o número 11, eu falei, eu tenho a impressão que foram mais, eu não sabia o certo. Aí nós fizemos um levantamento lá no gabinete, foram 50, e aí, na minha resposta, os meus advogados, que é o Pier Paulo e o Igor Tamazauskas, eles apresentaram, eu falei, não, vamos apresentar honestamente o que foi, porque foram 50, apresentamos que foram 50 casos, juntamos certidão, despacho, etc. Nesse caso, eu fui punida no Tribunal de Justiça de São Paulo. No âmbito da corregedoria. No âmbito do órgão especial. Porque foi processo administrativo mesmo. Fui censurada, recebi a pena de censura e foi para o CNJ. E o CNJ reverteu. Ele reverteu. Totalmente. Reverteu, sim, totalmente. E falou com todas as letras, uma coisa que é a pena de censura, outra coisa que era censurar um juiz pela forma como ele atua, entende a jurisdição, etc. Um deles, acho que foi o corregedor, disse, olha, o Tribunal de Justiça arrumou uma razão estapafúrdia para punir esta magistrada, etc. O CNJ pegou assim bem pesado, eu diria. Então esse se encerrou. No ano passado, na época da comemoração da Constituição de 88, eu participei de um evento que foi promovido pela Folha de São Paulo, pela Fundação pela Getúlio Vargas e pela ONG que chama Conectas. Era sobre a Constituição de 88 e, na época, poucos dias antes, o ministro Toffoli também tinha participado de um debate sobre o mesmo tema da Constituição de 88 e ele falou que 64, o que houve foi um movimento. Bom, eu estava com a indignação toda e falei o que eu realmente penso, que é inadmissível que um presidente do STF diga que o que nós tivemos foi um movimento. Nós tivemos uma ditadura civil-militar, o Estado brasileiro reconhece isso, foi instalada a Comissão da Verdade. O próprio Supremo Tribunal Federal, nos seus documentos, no seu site, fala da ditadura, fala das consequências que tiveram para alguns ministros. Hoje o evento aqui da OAB era na sala Evandro Lizin Silva. Ministro Evandro foi cassado pela ditadura civil-militar. Então, é inaceitável e um desrespeito às nossas vítimas, aos familiares das vítimas, que isso aconteça. Além do que, eu mencionei na ocasião que o Supremo estava disfuncional, que é o que eu falei há pouco, e está disfuncional. Um Supremo que fica na mão de um ministro colocar ou não um processo em pauta, não é razoável. Ninguém pode fazer, no mundo inteiro, alguém hoje no debate falou, nem o Papa pode colocar na pauta. Eu falei, ninguém pode colocar na pauta, só uma pessoa, e um ministro pode colocar na pauta. Segundo, o ministro coloca um processo em pauta quando ele bem quiser. Então, se ele quiser, ele fica com o processo 5 anos, 10, sei lá eu quantos anos ele quiser. Por sua vez, quando esse ministro coloca em pauta, o presidente pede pauta, quando o ministro-presidente concorda em colocar em pauta, vai para a sessão e um outro ministro pode retirar e tirar, pedindo vista, e ficar com esse processo quanto tempo ele quiser. Pedir vista, não vejo problema nenhum, porque se você está em dúvida, claro, você tem que fazer isso. Eu já fiz várias vezes, mas sempre com o compromisso de trazer logo em seguida, na sessão seguinte, algo assim. Não ficar eternamente. Então, o Supremo está disfuncional. Ele não funciona de forma colegiada, não respeita o que está acontecendo no Brasil. O caso das ADCs é um caso bem clássico. Como é que você tem um processo que trata da questão geral, pronto para julgamento, e coloca um específico, um especial? E, além de tudo, muda. E algum ministro que não pensa da forma como votou diz,
eu vou respeitar o colegiado, então vou votar desse jeito. Mas, meu Deus, você está no colegiado. Quer dizer, não dá para entender o que foi feito. Ou talvez seja melhor dizer, dá para entender o que foi feito. Você falando me faz lembrar muito lições do professor Zaffaroni, né? Quando ele fala que a disfuncionalidade do sistema penal é a sua própria funcionalidade, né? Ele, para ser funcional na perspectiva do que ele se propõe, ele precisa ser disfuncional aos nossos olhos, espectadores de boa fé. A gente vê disfuncionalidade onde eles estão vendo muita funcionalidade, né? O Zaffaroni fala muito isso no livro que ele escreveu com o professor Nilo, né, o Direito Penal Brasileiro. Esse do Toffoli, em que pé que está hoje? Esse tá lá em andamento. A circunstância de você estar aposentada num... Teoricamente não, porque... Né? Porque você não se exonerou, né? Eu não, na verdade, eu não me exonerei. Se eu tivesse me exonerado, aí não tinha mais o que ser feito. Mas, teoricamente, se teve uma falta, a depender do nível de falta, pode ter até cassação de aposentadoria, etc. e tal. É claro que seria um absurdo dos maiores, mas, enfim, acho que Mas tudo que eu fiz, eu não me arrependo nada. Se eu tivesse punida por aqueles processos dos alvarás, eu diria muito bem, obrigada, eu faria tudo de novo. Porque você está lidando com coisas que não são tuas, sabe? Eu acho que isso é importante. Quando eu fui para a segunda instância, isso aconteceu, vou dizer de um episódio que foi numa sessão pública, porque aí foi público. Um desembargador disse assim para mim, você não concordaria em só ressalvar a sua posição? Eu, na hora, fiquei meio assim, baratinada, vamos dizer, porque não estava entendendo. Eu falei, mas como assim só ressalvar? Você só ressalva e acompanha a gente. Eu falei, ok, mas aí a defesa não vai poder entrar com embargos, não é? Mas então, aí vem menos processos, etc. Foi dito em público isso, então me sinto muito à vontade em falar. Mas eu não estou negociando alguma coisa que me pertence, né? Eu não tenho condições de negociar o regime, se eu acho que tem que ser o semiaberto e deixar no fechado, porque para não dar, para ficar 3-0 e não caber embargos. E eu fiquei um pouco chocada na época, confesso, porque essa dinâmica eu não estava acostumada, enfim, mas é muito difícil você lidar com esse pensamento de achar que você pode negociar alguma coisa que não é sua, não é a minha liberdade que eu estou negociando, né? Ali eu não estava negociando eu estava negociando a vida de alguém, então é muito, assim, muito difícil em algumas medidas ter que lidar com isso. Mas eu que ando muito nesse meio nosso, eu sempre ouço as pessoas sempre se referem a esses dois processos administrativos seus como uma espécie de troféu, né? Que Narinha é aquela que responde no Supremo, no CNJ, por causa daquilo. Isso é sempre uma evidência de destaque positivo, né? É verdade. Pelo menos no pessoal verga, do nosso... Né? Para quem não se verga. Exato. E acho que eu, pelo menos, penso assim, eu acho que eu cumpri a minha obrigação naqueles processos, eu me sinto absolutamente tranquila, e se tivesse que ser punido, e se tivesse mantido, eu iria, não sei até onde, mas iria até onde fosse possível para continuar reafirmando que aquilo foi o correto, e era obrigação, não é uma questão de opção. Não cabia a mim uma opção, solto ou não solto, não é o caso. Era vinculado, né? Era uma questão vinculada, não tinha como ter outra alternativa. E em relação à minha fala da disfuncionalidade e dizer que nós tivemos uma ditadura civil-militar, é por tudo que eu luto hoje, pelo Estado democrático de direito, é por tudo que nós sempre sonhamos e lutamos no passado, né? Então eu não tenho como aceitar que alguém venha falar alguma coisa diferente disso. E é inaceitável. E tem consequências. Quando um presidente do Supremo fala alguma coisa dessa, tem consequências. A palavra, ela tem uma força. E dependendo de vir de uma autoridade, ela tem um impacto. Isso a Corte Interamericana de Direitos Humanos sempre fala, né? Quando você tem a obrigação de prevenir do Estado, tem a linguagem e o discurso das autoridades. E aí é que eu acho que é imperdoável. Muito bom, Canarei. Chegamos, infelizmente, então, ao final do nosso programa, esse 21º episódio. Eu queria dizer a você, mais uma vez, da minha satisfação de ter conseguido te entrevistar,
ter conversado aqui hoje sobre questões tão importantes e tão caras para o nosso campo, né, digamos assim, na área jurídica. Queria passar a palavra para você em considerações finais, mas também queria te pedir uma coisa que é um pouco praxe aqui do nosso podcast. Então, Canarica, eu queria pedir a você, já te passando a palavra em considerações finais também, uma indicação de um livro aqui para a nossa audiência qualificada, com a única condição de que esse livro não seja um livro propriamente jurídico, né? A ideia nossa com essas indicações dos nossos entrevistados, das pessoas que compõem aqui a bancada, é um pouco abrir a mente, abrir os horizontes da nossa audiência para outros campos do saber. Claro que, eventualmente, leituras que vão auxiliar o nosso dia a dia jurídico, a nossa labuta jurídica, né? Mas a ideia são livros assim que abram um pouco a nossa cabeça aí para outros horizontes, para outras formas de pensar, tá bom? Nossa, você me pegou. Eu teria só um que é difícil, né? Se pudesse fazer uma pequena lista. Mas então, tem um livro que me retornou agora, porque eu li quando eu era jovem, na verdade, que é Vidas Secas. Eu acho que é um livro impactante, do Graciliano Ramos, e ele voltou para mim de diversas formas. Acabei cobrando um trabalho artístico agora em Sergipe, da Cadeia Baleia, uma escultura maravilhosa. Mas esse livro vale a pena ler para a gente compreender um pouco o que está acontecendo no Brasil ainda hoje, embora o livro já seja de muitas décadas. E gostei de tanto. Capitães de Areia também é um livro que me impactou muito quando eu era jovem. Agora que eu tô aposentada, estou relendo livros que me impactaram no passado para retomar agora. Acho que de forma... Esse também, é que eu acho que esses livros todos, embora não falem de direito, né, eles impactam o nosso ser, sabe? Então eu acho que se ele tem essa capacidade de conseguir exercer um pouco a alteridade, e a alteridade que é uma coisa que tem que estar presente na nossa vida. Filme eu diria Bacurau. Bacurau. A gente pode continuar falando, não vai terminar nunca. Então, como já terminou o tempo... Crime e Castigo também. Meus estagiários eram obrigados a ler, eles devem me xingar. Crime e Castigo, eles tinham que ler. Uma época eles leram também do Drauzio, da Casa de Detenção. Bom, do Carandiru. O livro chama Carandiru. É excelente. Não, tem muita coisa, então não dá. Eu só queria, então, Rafael, dizer super obrigada por ter me chamado, me convencido a superar esses bloqueios. Foi ótimo estar aqui no Segurança dos Direitos, falar com você e compartilhar com quem está ouvindo. Um beijo para todo mundo. E você que achava que poderia não estar na vibe do podcast, quero dizer que foi justamente o contrário, né? O papo se deu da forma mais natural e enfim, legal e tranquila e ao mesmo tempo profunda, né? Que é a proposta desse nosso canal, desse nosso veículo. Então quero agradecer mais uma vez a você. Só para lembrar a nossa audiência que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, estamos em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com, de forma que não faltam aí ferramentas para que a nossa audiência nos envie mensagens, críticas e sugestões. Tudo é absolutamente bem-vindo e tudo é absolutamente considerado no momento em que a gente monta o nosso roteiro, no momento em que a gente pensa nos nossos próximos episódios. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.